especial. Emissários das Nações Unidas encerram a missão ao Iraque, que teve como objetivo pôr fim à crise entre a ONU e o governo de Saddam Hussein. Os partidos aliados dizem não ao aumento de impostos que vai ser proposto pelo governo. Sexta-feira, 7 de novembro. Você está assistindo o Globo News, o seu canal de jornalismo 24 horas no ar. Os emissários das Nações Unidas terminam a missão de 3 dias ao Iraque, que teve como objetivo pôr fim à crise entre a ONU e o governo do presidente Saddam Hussein. Falando em nome do grupo, o diplomata argelino Lajdar Brahimi disse que os emissários deixam o país bastante otimistas quanto a uma solução pacífica para a crise. O Iraque não voltou atrás na decisão do dia 29 de outubro de não permitir o trabalho dos inspetores americanos que fazem parte da comissão que supervisionava bases militares iraquianas suspeitas de construírem armas biológicas. Os representantes da ONU vão levar uma carta do presidente Saddam Hussein para o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, com a posição do Iraque sobre a crise. Lajdar Brahimi disse que o governo iraquiano quer uma definição da ONU sobre uma data para que a inspeção das instalações militares termine e que as sanções econômicas contra o Iraque, que foram impostas contra o país desde o fim da Guerra do Golfo em 91, também sejam suspensas. Os diplomatas revelaram que o vice-primeiro-ministro iraquiano Tariq Aziz manifestou o desejo de ir à sede das Nações Unidas em Nova York na próxima semana para explicar as exigências do governo do presidente Saddam Hussein. Ainda não se sabe se o governo americano vai conceder o visto para que Tariq Aziz entre nos Estados Unidos. Os diplomatas deixam o Iraque nesta sexta-feira via Kuwait para voltar a Nova York. Os caminhoneiros franceses que estão em greve há 6 dias vão analisar hoje a proposta do sindicato patronal para o fim da paralisação. A oposição reclamou de fraude e deixou a sala. Sozinhos, os governistas não perderam tempo. Aprovaram a reforma em menos de 10 minutos. Demonstração do novo estilo da bancada governista. É um estilo em que justamente os partidos de oposição protestam e a grande maioria vota. Uma noite especial na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. Para lembrar o centenário da Guerra de Canudos e da própria academia, os imortais se reuniram para uma sessão de homenagens. O escritor peruano Mário Vargas Llosa foi o mais festejado. Na abertura, a presidente da Academia Brasileira de Letras, Nélida Pinhon, fez um discurso de agradecimento. Entre os homenageados, Dona Lili Marinho e o escritor peruano Mário Vargas Llosa. Ele recebeu a medalha do presidente das organizações Globo, jornalista Roberto Marinho. Essa medalha Primeiro Centenário, ela foi criada para homenagear as pessoas que devotam à arte brasileira, que muito fazem pela cultura e, sobretudo, que também prestaram serviços altamente relevantes à Academia Brasileira de Letras. Depois da cerimônia, Vargas Llosa fez uma palestra sobre um de seus livros mais vendidos, A Guerra do Fim do Mundo, que fala da revolta de Canudos. Lançado em 81, mistura história e ficção. Uma viagem que o escritor descreveu sobre os 40 dias que passou no sertão nordestino. Para mim é uma experiência magnífica, quizá a mais rica que he tenido en mi vida de escritor, y por eso hablo de esa novela y de los materiales que la inspiraron con tanto cariño y con tanta emoción. 9h06, o Em Cima da Hora fica por aqui. Fiscal, os partidos se rebelam. A maioria dos políticos não quer o aumento de impostos. A inadimplência aumenta em São Paulo e a Caixa Econômica começa pelo Rio Grande do Sul o leilão de 23 mil imóveis retomados de inadimplentes, que já chegam em todo o país a 120 mil compradores de imóveis. O ditador Saddam Hussein impede mais uma vez a entrada de inspetores da ONU em instalações militares iraquianas e a Organização das Nações Unidas ameaça romper as negociações. Os astronautas da Estação Espacial Mir fazem compras de Natal em pleno voo a mais de 300 quilômetros da Terra. Nas semifinais da Supercopa Libertadores, a vitória do São Paulo sobre o Colo-Colo do Chile deixa o time com uma boa vantagem na competição. E mais. Bonito, charmoso, com múltiplos talentos. Ana Maria Baiana revela a nova paixão do ator Richard Gere.
Os políticos discutem as reformas e a reforma administrativa já é questão fechada para um dos partidos da base de apoio do governo. Vamos a Brasília com Délis Ortiz. Délis, já está havendo briga aí de novo. Briga é antiga, só que agora parece que os ânimos estão assim exaltados. O apoio às reformas vira mais um motivo de briga por espaço político entre os partidos da base do governo. O PFL engrossou o tom com a bancada na Câmara. Deputado que votar contra as reformas vai ser punido. O presidente Fernando Henrique pediu pressa na votação das reformas e o PFL correu para atender. Fechou questão a favor da reforma administrativa. Parlamentar que se ausentar, votar abstenção, votar não à proposta de reforma administrativa, ele deverá ser punido pela Executiva Nacional do partido. As punições poderão ser distintas, ou uma advertência, ou uma suspensão, ou até mesmo a expulsão do partido. Para agradar ao Palácio do Planalto, até quem tem a bancada mais rebelde promete um esforço pela unidade. O PMDB é um partido plural, um partido democrático, mas nós estamos trabalhando para ter uma ampla maioria que eu tenho absoluta certeza contribuirá para a aprovação da reforma administrativa. E o governo teve a chance de testar esse novo estilo de rolo compressor na votação da reforma administrativa na comissão especial. Os líderes governistas baixaram na comissão e trocaram os deputados rebeldes ou que tinham viajado por parlamentares mais fiéis ao governo. A oposição desconfiou dos ofícios que comunicavam esse troca-troca de parlamentares e denunciou falsificação. Falsificação do Temer, rapaz. Que coisa ridícula. A oposição reclamou de fraude e deixou a sala. Sozinhos, os governistas não perderam tempo. Aprovaram a reforma em menos de 10 minutos. Demonstração do novo estilo da bancada governista. É um estilo em que justamente os partidos de oposição protestam e a grande maioria vota. Estilo novo, né? O presidente Fernando Henrique já está em Cartagena das Índias, na Colômbia, onde se encontra amanhã com o presidente Ernesto Samper, da Colômbia. O presidente brasileiro segue para a Isla Margarita, na Venezuela. Ele e vários chefes de Estado e de governo participam da 7ª Cúpula Ibero-Americana, que vai até o domingo. O presidente Fernando Henrique tem encontros reservados com o presidente venezuelano Rafael Caldeira e com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan. O presidente retorna a Brasília no fim da tarde de domingo para recomeçar, aliás, continuar a campanha pelas reformas. As oposições começam a formar a coligação que vai disputar as eleições presidenciais do ano que vem. A ala rebelde do PMDB recebeu o apoio de 9 deputados do PCdoB e contra uma nova briga com os governistas do partido. O prumo da ala do PMDB, que quer candidato próprio na disputa pela presidência da República, está pendendo para a esquerda. O partido quer construir uma grande aliança com as oposições contra a reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Nesta reunião na casa do presidente Paz de Andrade, a bancada de 9 parlamentares do PCdoB declarou apoio ao PMDB. O resultado da convenção e desse processo que vive o PMDB, na nossa opinião, tem grande relevância para o resultado não só da luta contra o neoliberalismo, mas de uma eventual vitória nas eleições do próximo ano. Estamos contactando com todas as lideranças de esquerda para que possamos construir uma grande frente para partirmos para uma candidatura que se coloque, que possa se colocar no segundo turno. Só que para cimentar essa aliança, o PMDB tem muito trabalho pela frente. Primeiro, conquistar os outros partidos de oposição e depois, acabar com os próprios problemas. Tarefas bem difíceis. Por enquanto, nós estamos trabalhando no sentido de formalização de uma frente com PT, PCdoB, PSB e os partidos de esquerda, e o PDT e outros partidos de esquerda que porventura não queiram se somar. Caso o PMDB tire uma candidatura própria e a depender desse perfil ou desse projeto, o partido estará aberto à discussão. As 4 torres de energia derrubadas pelo vento no Paraná voltam a funcionar no sábado. A Eletrobras concluiu que as medidas de emergência tornaram os cortes de energia menores do que o previsto. Governadores e prefeitos fazem romaria a Brasília para pedir o fim da Lei Candir. Eles reclamam que já perderam mais de 3,5 bilhões de reais.
Ignorados pelo ministro que criou a Lei Candir, os governadores foram atrás do Congresso. Primeiro levaram seus secretários da Fazenda até a comissão que discute um novo projeto para mudar a lei. Depois conversaram com o presidente da Câmara, Michel Temer, com o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, e ainda com líderes partidários, para pedir urgência na votação. Senão, a mudança não vale para o ano que vem. Se os líderes partidários estiverem de acordo, nós vamos dar urgência a isso e vamos votar. Poderá ser votado ainda este ano? Se não for votado neste ano, não causará efeitos, porque a norma tributária, para vigorar no ano que vem, teria que ser votado ainda neste exercício. Os governadores reclamam que estados e municípios são os mais sacrificados com a isenção do ICMS para as exportações. Dizem que a lei é importante e deve continuar, mas distribuindo melhor os sacrifícios. Os governadores pedem uma nova fórmula para calcular as perdas e a compensação feita pelo governo federal. Eles argumentam que depois de um ano de Lei Candir, já sabem que perderam 3 bilhões e 600 milhões de reais. Todos os estados juntos. Mas na conta do ministro do Planejamento, o governo federal tem que devolver só 1 bilhão e 200 milhões. 33% do total perdido. O que não está correto é que a conta desse esforço seja pendurada apenas nas costas das prefeituras e dos governos estaduais. Ontem houve a prorrogação do FEF, isso traz mais prejuízos para estados e municípios e nós não queremos que o povo brasileiro veja os governadores como maus governantes. Portanto, nós estamos dando a nossa cota de sacrifício e queremos que o governo federal entenda essa situação. O ministro Antônio Candir entende que essa pressão seja natural. Disse que os estados têm seguro receita para garantir que a arrecadação do ICMS não tenha nunca um crescimento real inferior a 3% da arrecadação anterior à lei que exonera as exportações. Por isso existe a compensação para os estados. O ministro disse também que as exportações estão 11% superiores às do ano passado, graças à Lei Candir. Segundo ele, se não fosse isso, a crise provocada pelas bolsas seria mais profunda, o que obrigaria o governo a elevar as taxas de juros ainda mais. Renato, você viu aí, são palavras do ministro Candir versus governadores. Mas isso é uma questão de contas, porque mesmo com a perda da arrecadação do ICMS, os governadores concordaram em dar a cota de sacrifício. Mas o governador Vitor Buarque, por exemplo, me disse que dos 70 milhões prometidos pelo governo, como esse fundo de compensação mencionado pelo ministro Candir, até agora ele só recebeu 10. E outros governadores estão na mesma situação. De maneira então, quando o governo fala isso, né? Exatamente. Ele não está dizendo a velocidade com que está devolvendo esse dinheiro. É um problema de encontro de contas. As contas do governo federal e as contas dos governos estaduais. E vou falar em governadores, o governador Covas, que não é por essas e outras razões, se disse não candidato às próximas eleições, está disposto, inclusive, a rever essa decisão. Ele ontem comentou a decisão do ex-prefeito Maluf de se candidatar ao governo. Vamos a São Paulo com o Chico Pinheiro. Chico, parece que os dois podem mesmo se enfrentar, Maluf e Covas, é isso? Sei lá, Renato, talvez fique mais na vontade da gente de ver esse confronto, né? O governador Mário Covas tem dito, tem reiterado que não é candidato e tem lá os seus motivos. Até que seja pelo seu temperamento espanhol, tem lá os seus motivos para ser candidato. Acho que fica um pouco na torcida da gente ver esse confronto. De qualquer maneira, Renato, os tucanos estão muito, mas muito irritados com o apoio que o ex-prefeito Paulo Maluf tem conseguido do presidente Fernando Henrique Cardoso. Em São Paulo, então, a bancada não se conforma. Enquanto o governador Mário Covas garantia o leilão da CPFL para ajudar o presidente, para contribuir com a solução dos problemas econômicos, Fernando Henrique recebia em Palácio o inimigo mortal do PSDB paulista. E o governador Mário Covas deixou claro o que pensa. Ele acha que Paulo Maluf está querendo mesmo tirar proveito eleitoral, de todo jeito. A Maluf esteve semana passada nos Estados Unidos. Lá ele leu que o Brasil estava numa situação complicada. Desceu aqui, já não era mais candidato a governador, era candidato a presidente. Deu palpite numa coisa como juros.
Isso é coisa para gente grande, não é para gente que trata com frango. Quem opera na economia do frango não conhece esse tipo de coisa. 2 dias depois ele viu que não era assim. Ele correu lá e disse que vai apoiar. Amanhã ele pode mudar da mesma maneira. Para mim não faz muita diferença o que o Maluf decide. Seria interessante o confronto, um debate desses dois. Pelo menos para a gente ver o que ia sair aí. O prefeito Celso Pitta, né, afilhado político de Paulo Maluf, que foi secretário de Maluf, está enfrentando, enquanto a sucessão estadual se arrasta aí, está enfrentando um tempo quente na administração pública. Depois da grande manifestação de ontem dos motoristas de van, aqui em São Paulo chamados de perueiros, que a gente mostrou aqui no Bom Dia Brasil, eles prometem mais. O prefeito sancionou a lei que só permite o trabalho de 2.700 perueiros na cidade, que já estavam cadastrados, e prevê uma multa pesada para os clandestinos. E para piorar a situação de Celso Pitta, a Justiça Estadual negou o recurso do prefeito e mantém seus bens indisponíveis, além dos bens de auxiliares envolvidos no escândalo dos precatórios. Celso Pitta era secretário de Finanças de Maluf, quando São Paulo teve prejuízos superiores a 10 bilhões de reais com operações irregulares com precatórios. Como você vê, Renato, ingredientes para a gente ter um confronto, ter um belo debate, tem de todo lado. Viu? Exato, e essa administração Pitta vem sofrendo, né, desde o início, que ela nunca se normalizou. E o que a gente se pergunta, né, Chico, é como é possível que a cidade, mal ou bem, funcione. Isso aí é que eu acho que é uma coisa notável. É complicado. A cidade de São Paulo está vivendo uma situação muito, muito complicada. E as medidas que estão sendo estudadas pelo governo para reduzir o déficit são destaque em alguns dos principais jornais do país. O Globo, o PSDB e PFL não aceitam o aumento de impostos. No estado de São Paulo, o governo quer corte, políticos querem gastar. Em Curitiba, Gazeta do Povo, o governo prepara pacote na área fiscal. Folha de São Paulo, bolsa volta a cair, juro adia negócios. Mesma manchete no Correio Brasiliense. Gazeta Mercantil, demanda por adiantamento de contrato de câmbio cresce e juros sobem. 0 Hora de Porto Alegre, perdas da lavoura com chuvas chegam a 57 milhões. Manchete local na tarde da Bahia, alimentos subiram 5,34% em Salvador. Jornal do Comércio de Pernambuco, indústrias caminham para demissões. Jornal do Brasil, luz no Rio sobe o triplo da inflação. Diário de Pernambuco, eletrificação chegará a 100 mil unidades rurais. Estado de Minas, venda da Companhia de Eletricidade de Minas gera alta tensão. Sexta-feira, a semana terminando e muito trabalho para a equipe econômica. Miriam Leitão fala sobre as medidas do ajuste fiscal que estão para sair do forno nos próximos dias. Miriam, o que vem por aí? Vem realmente um pacote ou eles não estão gostando da palavra pacote? Não estão gostando da palavra pacote, mas essa pergunta aí que você me fez, eu ouço o dia inteiro no mercado financeiro, Renato. Eles perguntam o tempo todo, o que vem por aí, o que vem por aí? Os ministros estão preparando as medidas de redução de gastos, suspenderam todos os outros itens da agenda. Eles estão concentrados só neste problema. Eles ficam bravos quando a gente chama de pacote, mas estão debruçados sobre 40 medidas na área fiscal. Eles têm dito que o governo não fará nada cosmético nem apressado, que o governo vai anunciar mudanças sólidas e que possa cumprir. Os técnicos que estão detalhando esse pacote, esse conjunto de medidas, vão trabalhar até no fim de semana. A crise que desabalou sobre as bolsas deu ao governo um extremo sentimento de urgência. Decisões que estavam lá paradas estão agora saindo do forno. Uma delas é a da formação do Fundo Garantidor de Exportações. Ações do Banco do Brasil e da Petrobras, entre outras estatais, vão ser transferidas para o BNDES. Não todas, apenas as excedentes, as que não forem necessárias ao controle. O fundo terá inicialmente R$1 bilhão em ações e será usado para incentivar as exportações. Apesar de o governo estar dizendo que vem ajuste fiscal ousado e robusto por aí, o mercado continuava ontem se dizendo decepcionado. Quer ver logo a cara desse ajuste e não entende a demora. Mas o mercado é assim mesmo. Essa noite eu navegava na internet quando encontrei a seguinte análise. Muitos investidores esperavam que o governo fizesse algum anúncio, mas como as medidas não se materializaram, o humor ficou muito negativo. Pensa que era sobre o Brasil? Era sobre a Coreia. Ou seja, nesse mundo globalizado, mercado é tudo igual, só muda de endereço.
Os investidores estão sempre apressados, nervosos. Nervosos? É Gente nervosa. E você sabe, essa história dos mercados, e você sabe que também os problemas de ajuste fiscal, outro dia eu estava lendo também uma manchete de jornal, ajuste fiscal, corte na Previdência, o Congresso não quer. Era na Alemanha. Pois é. Agora, eu pensei que você fosse me perguntar se de noite eu navego na internet... A que horas você navega na internet? Não, que horas que eu durmo, você devia me perguntar. Eu parei com isso. Você tem que aprender, né? Tem que fazer uma outra estrutura, uma outra forma de navegar. Tá caindo horário para navegar. Como nós vimos nas reportagens de Brasília, a reforma administrativa já é uma questão fechada para o PFL. E o ministro Bresser Pereira esteve no Congresso brigando por essa reforma. Nós vamos voltar a Brasília com Délis Ortiz, que recebe no estúdio o ministro Bresser Pereira. É isso, Leilane. O primeiro turno da reforma administrativa começou em julho, lembra, né? Nesse processo. Isso é quase 5% do consumo mensal no Brasil. A Associação Brasileira da Indústria de Torrefação e Moagem mandou amostras do café colorido para laboratório. A BIC quer ver se descobre a origem do crime e se essa menina usada na fraude faz mal à saúde. A Caixa Econômica Federal resolveu fazer uma experiência inédita a partir de amanhã. Vai começar a leiloar em Porto Alegre e Curitiba os imóveis que retomou de compradores inadimplentes. No Brasil inteiro, 23 mil casas e apartamentos vão ser vendidos imediatamente dessa forma. Os mutuários de quem os imóveis foram tomados vão poder participar dos leilões, mas terão que pagar à vista. Para os outros compradores, o preço vai ser parcelado. Os imóveis valem valem de 3 mil a 126 mil reais, mas serão vendidos pelo valor de mercado, que muitas vezes é mais barato. 120 mil mutuários da Caixa estão com prestações dos imóveis atrasadas há 1 ano ou mais. A Caixa quer usar esses leilões para mostrar que a partir de amanhã todos eles podem ficar sem teto. E eu tenho que abrir o olho, porque eu acho que o meu também está atrasado. Você está o seu não está atrasado, o seu já está quitado, você é com teto. É com teto. Agora, muita gente inadimplente, apesar da economia estável? Não, parece também que essa inadimplência resulta um pouco da histórica lentidão e parcimônia com que a Caixa executa e exige a cobrança. A turma deixa levar. Né? Mas a inadimplência vem aumentando, e não é só com relação aos imóveis, não, especialmente no comércio. E já era uma coisa previsível. A inadimplência aumentou em São Paulo. As pessoas estão deixando de pagar as prestações, sobretudo agora, com esses novos juros. Vamos voltar a São Paulo com Chico Pinheiro. Chico, o comércio está vendendo menos e não está recebendo o que vendeu, é isso? Leilane, a gente tem dados aqui da inadimplência de antes, inclusive, dessa nova taxa de juros. E olha, antes, esses dados agora, né, que são colhidos antes do resultado dessa nova taxa de juros, mostra que a inadimplência bate todos os recordes em São Paulo. Só aqui, 1.400.000 carnês estão com prestações em atraso desde o começo do ano. Além deste prejuízo, o comércio tem agora outra preocupação, a alta dos juros, que a gente falou aí, que vai afastar o consumidor das lojas. A esperança para o acerto de dívidas antigas e compras novas é o 13º salário. Marina Santos respirou aliviada. Depois de 3 meses com o nome na lista do Serviço de Proteção ao Crédito, ela conseguiu saldar a dívida de R$ 314. O meu aluguel estava atrasado. Aí eu tive que fazer um empréstimo para dar o pagamento do aluguel. Você descontrolou? Aí me descontrolei. Falta de planejamento e desemprego são os principais motivos do recorde de inadimplência em São Paulo. O SPC registrou mais de 330 mil carnês em atraso, 21% a mais do que em setembro e 83% superior a outubro do ano passado. Milhões de cheques sem fundos a nível do Brasil. Apesar do índice de inadimplência em outubro, a expectativa para este mês é positiva por causa do pagamento da primeira parcela do 13º salário. Muita gente deve usar parte do dinheiro para saldar dívidas. Em compensação, o comércio está apreensivo com a alta nas taxas de juros. A maior dúvida é com relação às vendas a prazo. Alguns setores já estão anunciando que não poderão manter as mesmas taxas e o mesmo número de prestações. 70% das vendas nessa rede de eletroeletrônicos são pagas no crediário ou cartão. Os juros, que até agora eram de 6% ao mês, podem subir para 11%. Nesse caso, uma geladeira que hoje sai por R$ 480 em 12 meses, custará R$ 689.
Problema para quem compra e incerteza para quem vende. Olha, eu não sou pessimista, eu estou apavorado com o que pode acontecer, viu? Para o consumidor que não quiser arriscar uma prestação muito alta, resta uma alternativa: comprar apenas o que ele puder pagar à vista. Cartão à vista. Nada assim, 3 vezes, 4 vezes, não. Guardar o dinheiro e comprar à vista, porque o juro é muito. Eu não sei como que vai ser o mês que vem, né? Se eu vou estar empregada, se não vou. Então eu acho melhor pagar à vista mesmo. Renato, pagar à vista é uma maneira do consumidor sair aí desses juros altos e pode ser uma saída para o comerciante, para tomar o dinheiro, né, para receber esse dinheiro, não tendo que recorrer ao crédito. E aí pode ser que os preços à vista, inclusive, caem e joguem a inflação ainda mais para baixo. De qualquer maneira, a equipe econômica do governo prometeu, garantiu até que essa medida, essa puxada dos juros para cima é temporária. Vamos ver o quanto temporária ela será. Mas olha, eu estive conversando com o pessoal, inclusive, ligado ao governo aqui, dizendo o seguinte: é difícil esperar que os juros vão ceder a quem do que estavam antes, né? Quer dizer, é temporário, mas deve ficar um pouquinho acima do que estava. O IBGE divulga daqui a pouco qual foi o comportamento das vendas no comércio do Rio em setembro. E o Bom Dia Brasil antecipa esses números agora para você. As vendas na região... provocando vários sintomas como diarreia, vômito, tosse, tontura e se ingerido, dependendo da quantidade, a pessoa pode até morrer. 2 meses se passaram e eu estou de volta ao local para mostrar, infelizmente, o mesmo quadro e a mesma coisa. Isto porque a CETESB, naturalmente, na época, pegou todas as amostras para laboratório, levou para laboratório e realmente foi concluído. Estou de volta hoje para cobrar a CETESB, para cobrar ao governo do Estado. E alguma providência que seja feita para que isso seja retirado do local. Já há indícios aqui dos moradores que eles mesmos vão desenterrar o lixo e vão jogar no Rio Tietê. E se isso acontecer, aí as consequências serão piores, com certeza. O que está sendo feito? Quais as providências que estão sendo tomadas para retirar esse lixo aqui do local? Bom, o que diz respeito à nossa competência, que foi de fazer a parte executiva, a remoção, nós estamos de prontidão, estamos prontos. Há 2 meses que nós estamos prontos. Estamos aguardando as orientações técnicas da CETESB. Então está aí o programa Ponto de Fé, está aí a Rede Record de televisão cobrando mais uma vez, vontade por parte do governo do Estado e da dona CETESB para que esse problema seja resolvido e que os moradores aqui do Jardim Kela Lux, em Hermelino Matarazzo, seja resolvido. Há 2 são todos os jornais, mostraram para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. Caíram no esquecimento, mas na Rede Record e no programa Ponta de Fé não cai no esquecimento. Lá mesmo do espaço, via internet. Agora são... Descartada a possibilidade de o avião da TWA ter sido atingido por um míssil. O avião caiu em julho do ano passado em Long Island, Estados Unidos. Na Itália, Corriere della Sera, sobre a candidatura de um italiano para o Banco Central Europeu. O primeiro-ministro Prodi diz que a Itália merece um lugar melhor no mundo. Le Monde, em Paris, a briga dos motoristas de carga. A greve entra hoje no 6º dia. Na Alemanha, Süddeutsche Zeitung, fim da greve dos caminhoneiros à vista. El País, em Madrid, 21 mortos em Badajoz por causa da enchente. New York Times, Clinton faz um último apelo pela aprovação das facilidades de comércio. Nos Estados Unidos, Wall Street Journal aumenta a pressão no Iraque. O impasse por causa da inspeção das instalações militares já dura 4 dias. E depois desses 4 dias de impasse, o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, já deu sinais de que está desanimado. Ele pode até desistir das negociações com o Iraque. A ONU já mandou 3 enviados especiais para o Iraque na tentativa de resolver o impasse. De nada adiantou. Saddam Hussein não aceita a entrada de americanos em áreas militares, mas os técnicos da ONU acusam Saddam Hussein de fazer pior, de sabotar câmeras e de esconder equipamentos. Um acidente envolvendo um trem e um ônibus em Cuba, na estação espacial russa Mir, não é diferente. Os cosmonautas que estão a 300 quilômetros da superfície da Terra, viajando a 27 mil quilômetros por hora, já fizeram suas compras via internet.
Com um cartão de crédito e um computador plugado à terra, a equipe da Mir comprou suéteres, uma boneca e até um computador. Eles levam cartão de crédito até lá para cima. Na França, Quando estreou no cinema interpretando um gigolô americano, os críticos de Hollywood disseram que Richard Gere era apenas um rapaz bonitinho, de talento duvidoso, movido a sex appeal. Hoje, aos 48 anos, ele é sucesso garantido de bilheteria em todo o mundo. E quer mais. Desde que ele se converteu ao budismo, Richard Gere virou um defensor ardoroso da independência dos tibetanos. Numa entrevista exclusiva a Ana Maria Baiana, ele fala das convicções políticas e da maior paixão, a fotografia. Não, isso aqui não é a China, a Tailândia ou o atual lugar da moda, o Tibete. Estamos em North Hollywood, um dos muitos subúrbios de Los Angeles. Mas um subúrbio com uma comunidade asiática tão grande e tão ativa que conta até com o seu próprio templo budista. Este aqui, um dos maiores da região. Uma moldura perfeita para conversar com alguém que também mora em Hollywood e também é budista, Richard Gere. Richard Gere converteu-se ao budismo em 1982. Um ano depois, fez a primeira de uma série de visitas ao Nepal, ao norte da Índia e, em 93, ao Tibete. Para Gere, essas visitas foram peregrinações e o levaram tanto ao aprofundamento do budismo quanto a uma clara convicção política a favor da libertação do Tibete, anexado pela China ao seu território no início dos anos 50. I think there is a time in the near future where this genuine autonomy is possible. Richard diz que o Tibete tem todo o direito de ser uma nação independente, mas, segundo o ator, o Dalai Lama já indicou várias vezes que está disposto a aceitar uma situação como a de Hong Kong, de autonomia mesmo sob o regime de Beijing. No entanto, é Beijing que se mostra inflexível e intolerante. As peregrinações de Gere resultaram também numa vasta coleção de fotos, um hobby que começou como passatempo e tornou-se, nas palavras do ator, uma verdadeira paixão. Depois de algumas exposições em Los Angeles e Nova York, Gere está lançando em livro uma coleção do seu trabalho como fotógrafo nos últimos 14 anos. Apropriadamente batizada Pilgrim, Peregrino, a luxuosa edição reúne tanto as fotos que Gere fez ao acaso, quanto outras tiradas expressamente para este trabalho. Como esta, de desenhos detalhando o encarceramento e a tortura de 3 monjas tibetanas que haviam sido presas por empunharem cartazes pedindo a libertação para o Tibete. Now, if they had a sign that said true autonomy, Richard gostaria de saber se as monjas teriam sido menos maltratadas caso os cartazes pedissem não a liberdade para o Tibete, mas autonomia sob o regime de Beijing. E se alguém ainda tem dúvida de que a causa e a fé do budismo são o xodó do momento em Hollywood, considere o seguinte: este templo foi construído em grande parte graças às doações de uma pessoa, o diretor Oliver Stone. Uma luta justa, né? Uma causa justa. Edgar Degas, o artista francês que ficou famoso com suas obras suaves, traços cuidadosos. Uma exposição em Nova York reúne o que o artista tinha de melhor. Quadros que ele mesmo pintou e quadros que colecionava de pintores que serviam de exemplo para o trabalho dele. E eram muitas as influências. El Greco a Monet, incluindo Gauguin. Degas era um grande observador, estudava cada detalhe, cada gesto, cada expressão. Uma oportunidade rara no Metropolitan Museum. Conhecer melhor Edgar Degas, o pintor, através dos olhos de Degas, o colecionador. O pintor francês era um comprador dedicado. Quando não tinha dinheiro, trocava os próprios desenhos e pinturas pelos trabalhos dos pintores que mais admirava. Degas chegou a pensar em montar um museu para a própria coleção. Ele desistiu do projeto, mas continuou colecionando. Quando Degas morreu, o acervo era invejável. Além das 3.000 telas do próprio Degas, a coleção tinha outros 5.000 quadros e uma pilha de desenhos e estudos de outros artistas.
Em 2 anos, a coleção foi desmontada em 8 leilões. Foram necessários 8 meses de pesquisa para reagrupar parte do acervo. Degas guardou as telas mais queridas em um quarto separado, trancado a 7 chaves. Só os grandes mestres, El Greco, Ingres e Delacroix eram os grandes destaques. Degas era apaixonado pelos trabalhos de Ingres. Dizem que em 1911, já velho e quase cego, ele foi todos os dias à Galeria Georges Petit ver uma exposição de Ingres, só para fazer carinho nas pinturas. Ainda aprendiz, ele ouviu o principal conselho de Ingres. As linhas, Degas, desenhe muitas linhas. A força das poses e gestos de Ingres encantavam Degas. Ele desenhou o amigo Manet, amizade difícil, com muitas brigas e um diálogo de cores e traços interminável. Degas elogiou, reclamando: maldito Manet, ele sempre acerta de primeira, enquanto eu sofro tanto e nunca acerto. Não era bem assim. Degas também admirava a fusão de linhas e cores no trabalho de Paul Gauguin, mas achava engraçadas as viagens de Gauguin para o Pacífico. Ele precisa de pessoas com flores na cabeça e anéis no nariz, dizia. Mas era beleza no contraste de cores e volumes, nos gestos e expressões que mais encantavam o pintor. Pela fatia da coleção exposta no Metropolitan, Edgar Degas, o pintor, também deixou sua marca como grande colecionador. E o Bom Dia Brasil fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira às 7h30, horário de verão em Brasília. Tenham um bom fim de semana. A gente se despede com as imagens da semana em que chegou ao fim a caçada da maior fraudadora da Previdência. Até segunda, aproveite bem o dia de hoje. Bom Dia Brasil.